Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto para todo advogado em busca de diálogo e desenvolvimento profissional. Pegue seu café e venha conosco para esse bate-papo. Meu nome é Natália Cariello. E eu sou Lívia Delgado. No episódio de hoje, nós vamos debater um importante aspecto para o crescimento e desenvolvimento dos escritórios de advocacia, especialmente os pequenos e médios, que representam 90% dos profissionais dessa área. Apresentaremos algumas ferramentas de gestão de escritórios que podem alavancar e aprimorar seus resultados na advocacia e, com isso, te apresentar novos horizontes profissionais. Convidamos hoje o expert no assunto, Dr. Tiago de Melo Cunha, pai da Maria Flor, rubro-negro, advogado, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes, presidente da Comissão de Qualificação e Gestão de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia da OAB-RJ, fundador e atual presidente do IBPEA, Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios de Advocacia, coordenador e professor da Escola de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia, conselheiro da OAB-RJ, dentre outras qualificações. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde, bom dia, boa noite, Natália, Lívia, obrigado a toda a equipe que está ajudando a gente nesse dia especial. Parabéns pelo projeto de vocês são muito vanguardistas e vim hoje para aprender com vocês também, a gente fazer algumas reflexões. Obrigado pelo convite. E aproveitando esse tema, a gente gostaria de fazer uma pergunta para entender como a gestão impactou a sua advocacia. A gente queria saber, então, se as técnicas de gestão tornaram você um advogado melhor e mais realizado. Nossa, muito profundo, mas sim, eu acho que é esse um caminho que a gente tem que tentar adotar. Quando a gente passa pela graduação, a gente nunca reflete, porque a gente não tem cadeiras nem eletivas, nem fixas, sobre aspectos de gestão e mercado. A gente fazia um bate-papo aqui em off sobre se gestão tem a ver só com aspectos de fluxos internos, de procedimentos, passa por isso, mas também tem que ter uma análise hoje voltada para a tecnologia e muito ligada também a uma análise de mercado. Quando a gente tenta perceber como está o mercado do direito, a gente pode entender como está o desenvolvimento de grandes estruturas da advocacia. Mas como está o mercado dos escritórios de menor porte? Então, a gente tem que tentar entender também, desde o mercado, para os fluxos internos. Mas sim, Natália, eu acho que a gente se debruçar sobre mecanismos para o desenvolvimento da nossa advocacia tem um reflexo melhor na nossa vida. A gente dinamiza nossas tarefas, a gente ganha tempo, a gente melhora a nossa saúde mental, nos blindando e protegendo de todos os aspectos das diversidades, dos obstáculos que a gente encontra no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que fica cada vez mais claro que nós, advogados, não podemos e não devemos estar distritos ao conhecimento jurídico, né? Para ter um escritório e para exercer essa profissão e dela colher os frutos, precisamos olhar ao redor, ao entorno, outras realidades profissionais e outras dinâmicas que a própria advocacia traz para nós nesse momento. Não há um olhar isolado e fechado, né? E é bom reformularmos até as próprias cadeiras das universidades, por que não? Falarmos de gestão, de conhecimento e autoconhecimento, que essa realização, até para se permitir buscar ajuda, auxílio, diálogo, o quanto isso constrói a nossa carreira e a nossa advocacia. E mais do que a carreira, eu acho que a gente está falando aí até de felicidade pessoal, né? É o que você falou, a gente até tem saúde mental melhor, quando a gente tem, profissionalmente, a gente está melhor desenvolvido, a gente é capaz de trazer isso até para os aspectos pessoais da vida da gente. Ou você não concorda? Concordo, porque você imagina, se a gente passa um fim de semana com os compromissos da outra semana na cabeça, eu tenho audiência, eu tenho prazo, eu tenho que entregar aquele contrato, a gente não consegue ter uma saúde mental saudável, assim. Então, na verdade, a organização leva a gente a ter uma qualidade de vida melhor. E, Tiago, assim, tem muita gente ouvindo e a gente gostaria de saber o que define um médio e um pequeno escritório. São o número de advogados ou associados que estão ali? É a renda desse escritório? Como funciona? Qual o critério para a gente entender em que momento estamos na nossa advocacia? Bacana, Natália. Quando você fala momento, às vezes pode levar a crer que a gente queira ser um grande escritório. E não necessariamente. Não necessariamente. Tem grandes colegas que desenvolvem a sua advocacia com receitas bem interessantes, com estruturas muito pequenas. Então, a gente tem que, principalmente, refletir sobre conceitos que antes não eram pensados.
Quando a gente vai no site da Ordem dos Advogados Americana, dos Estados Unidos, a gente tem um espaço para os pequenos e médios escritórios. Então, não é uma coisa adstrita ao Brasil, ao Rio de Janeiro, porque, na verdade, até falando um pouco, nós hoje temos uma comissão de qualificação em gestão na OAB do Rio, que foi inspirada no IBPEA, e algumas subseções do Estado do Rio de Janeiro já começaram a desenvolver também esses trabalhos. Mas é muito importante que a gente perceba esse recorte de estudo do pequeno e médio escritório para definir quais são os obstáculos que esses escritórios têm. Eles são diferentes das estruturas de maior porte, porque quando a gente vai falar internamente em controladoria jurídica, às vezes a gente pensa que é um trabalho que uma terceira pessoa tem que fazer. Mas, às vezes, numa estrutura do eu sozinho, do eu escritório, a gente tem que ter um pensamento compartimentalizado. Agora eu sou o Thiago que aloca prazo, agora eu sou o Thiago que cuida dos aspectos financeiros, eu sou o Thiago da prospecção, do relacionamento, do networking. Então, é muito importante. O trabalho da advocacia num escritório é somente de 9 às 18? Muito possivelmente, hoje a minha reflexão é não. Porque, na verdade, os sócias e sócios de escritórios de grande porte, na verdade, alavancam o seu negócio muito pelo relacionamento que eles desenvolvem. E essas ferramentas de gestão, elas impactam também na prospecção do cliente, desse retorno financeiro, né? Para a gente entender a qualidade e a quantidade desses clientes que vêm ao escritório. Porque, como você falou, não necessariamente eu almejo ter um grande escritório e trabalhar, por exemplo, com público de massa. Então, essas ferramentas de gestão que mais à frente a gente vai passar e nominar, né, para que a gente possa ter um retorno prático disso, isso pode impactar nessa prospecção de clientes? Eu acredito que sim. Imagina que a gente vai fazer tentar um cliente novo no âmbito corporativo, onde a gente vai conversar com os sócios ou gestores daquela empresa e a gente quer mostrar o quanto o nosso trabalho do escritório ele é efetivo, e como eu posso melhorar a vida daquele cliente. Se eu tiver um relatório já bem rico, e aí quem vai me dar isso é um sistema de gerenciamento de processo, um software, isso me ajuda até na prospecção. Em outra medida, quando a gente tenta refletir sobre os impactos da organização do escritório na sua vida, a gente tem que pensar que existem os momentos da gente captar cliente. Quando aquele cliente é inédito, quando ele nunca nos viu. Verdade. E aí a gente vai apresentar as ferramentas que nós temos e índices, de repente, de outros trabalhos que a gente já realizou. E aí, para isso, a gente tem que ter uma organização e reflexo do trabalho que nós fizemos. Mas também nós temos os clientes que já estão na nossa base. E é necessário que a gente fidelize esses clientes também. Entenda as necessidades dele através dessas ferramentas, né? O que a gente pode mensurar, controlar, a gente pode entender, fazer uma leitura daquilo e entender as necessidades do nosso escritório e do nosso cliente. Desculpa, Lívia, só pensando nisso, assim, imagina, a Lívia é a cliente do meu escritório e ela não me vê durante 6 meses, porque num processo judicial específico não teve andamento, não teve intimação, mas eu não falo com a Lívia durante 6 meses. Esse gap aqui, eu não tive nenhum tipo de irregularidade na prestação do meu serviço, mas era muito necessário que eu me mostrasse presente. Lívia, eu tentei fazer o andamento do seu processo, mas isso não pode ficar na cabeça do advogado e do advogado. Impossível. Tem que ficar no software, eu acho, né? Penso assim. Isso leva a pergunta que eu ia fazer, que é justamente a respeito de quais ferramentas, talvez softwares, isso, que são hoje aplicáveis e talvez até a gente pudesse indicar para nossos ouvintes algumas ferramentas até de fácil acesso, que a gente poderia utilizar nessa gestão de escritórios, principalmente para quem está começando. Eu ouvi uma vez uma construção de uma ideia de um colega, eu vou tentar reproduzir aqui, que é muito interessante. Toda tecnologia é uma inovação, mas nem toda inovação necessariamente prescinde de ser tecnológica. Por que eu estou falando disso? Porque não necessariamente para o nosso nível de organização a gente vai precisar de um software caro ou de um software pago, para como vocês estão, né, quando a gente está aprofundando nesse nosso diálogo. O que é importante é a gente entender e referenciar como é o trabalho interno que a gente está tentando se propor. Porque aí eu posso usar um Word, eu posso usar um Excel, eu posso usar um Trello, que é um software gratuito, até determinado tipo de demanda. E isso vai ajudar a gente no dia a dia. É legal a gente conversar agora também sobre software, já sobre isso? Eu acho bacana. Ó, pessoal,
Quando a gente vai observar o mercado, e assim, os softwares mudam muito. Tem uns que não existem mais no mercado, como o CP Pro, que era da Thomson Reuters, ele não existe mais, foi substituído para o Legal One, que até meu escritório usa hoje. Eu ia perguntar. É esse que a gente usa. Eu gosto dele, quero falar um pouquinho sobre ele, mas para a gente entender um pouco o desenvolvimento dele, quando a gente pensa em sistema de gerenciamento de processo, e aí a gente pode trazer uma reflexão que não é só demanda judicial, porque é demanda extrajudicial, para os colegas que estão começando. E outra coisa muito legal, quando a gente vai se apresentar ao tema de gestão, a gente não pode só entender que a gente está pensando para o colega que está saindo recentemente da faculdade. Sim. Porque se a Acho gente não até que entender... para os outros talvez seja até mais importante. Concordo, porque senão a gente fica com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, na verdade, nós, colegas, a nossa advocacia ela tem que ser afetada e rajada constantemente por inovações. E a dinâmica, né? A gente até falou aqui nos bastidores como o exercício da advocacia mudou, né? E exige de nós outras ferramentas e outros diálogos, mas não quero perder o foco das ferramentas práticas. Que tem tudo a ver. Quando a gente pensa em software, o que eu queria trazer é que os escritórios de grande porte não são nossos concorrentes e nem são nossos adversários. Então, até falando disso, nenhum escritório de advocacia, ninguém na advocacia, advogado ou advogado, é inimigo um do outro. É muito legal o que vocês estão trazendo, que são essas reflexões, para a gente poder superar questões que, na verdade, só atrasam o desenvolvimento e a consolidação da nossa carreira no mercado. Nós não somos adversários. Podemos, inclusive, nos relacionar negocialmente. Sim. O seu escritório pode me atender, eu posso atender a Lívia. Parcerias. É isso que a gente tem que construir. Então, na verdade, romper alguns paradigmas que são ultrapassados e que só impactam na nossa estrutura de menor porte. Eu até vou falar sobre aquela questão da definição, qual é o conceito de menor, pequeno ou grande. Mas o que eu quero tirar do grande escritório é que lá, como tem mais recursos econômicos, eles conseguem fazer um software específico para eles, o que é super válido. A gente vai buscar os sistemas chamados de prateleira, que são os sistemas prontos. Então, assim, hoje eu vou falar, no nosso ano que o nosso podcast está sendo gravado, alguns softwares daqui a 5 anos podem não ter mais a mesma excelência. Então, hoje a gente tem o Legal One da Thomson Reuters, a gente tem o Astreia. Eu gosto do Astreia. Quem faz a Astreia? Aureum. A Aureum. Eu gosto eu do uso o Astreia, Astreia também. comecei a usar o Astreia, No gostei. meu escritório eu uso o Astreia. O Astreia e o Legal One, eles têm um aspecto bacana que é eles estarem na web. Então, isso é muito bacana. Porque o CP Pro, que meu escritório anterior tinha, a gente necessitava do espaço físico do armazenamento das informações. Então, a gente tem esses dois, tem Promad, tem Datavenia, nós temos diversos sistemas pagos. E uma variação de preço hoje, mais ou menos entre 80 a 500 reais. A gente consegue ter um sistema, cada um com mecanismos próprios. A gente tem que entender primeiro como é a nossa organização. Alguns sistemas, eles nos propiciam que a gente se organize. Então, você imagine, existem softwares que têm abas sobre INPI. Então, existem escritórios que desenvolvem trabalho de marcas e patentes e ele próprio, no sistema, te traz essa indução para que você também organize essa sua área. Né? Se a gente for pensar numa área contenciosa e uma área consultiva, tudo que seria extrajudicial. Então, eu acho que essas ferramentas nos ajudam no controle do prazo, numa melhor proeficiência, porque quando a gente trabalha nos prazos, os colegas que militam na área sabem, no D-1, no D-2, que é um dia antes do prazo fatal do judiciário, pensando no contencioso, a gente consegue salvaguardar melhor o nosso trabalho, diminuindo o erro. Maior organização reduz erro. Né? Nos traz tranquilidade, né? É a história de passar o final de semana sem surtar com prazo. Sim. Mas eu acho que talvez a gente possa fazer uma combinação também, né? Não existe, eu acho que um sistema perfeito para um escritório de advocacia. Provavelmente a gente ir para cada área dentro do escritório, ou para cada atividade, né, do advogado, a gente possa utilizar uma ferramenta diferente. Porque às vezes a gente fala muito na escola de gestão da OAB, a gente pensa assim, a gente faz uma pergunta que é muito provocativa e ela pode ter uma resposta hoje, 23, diferente em 2028, como teve em 2010. O que é escritório de advocacia? No nosso imaginário, era um espaço físico com mesa de mármore, com uma logo do escritório, almofadas de couro, uma estante cheia de livros. Uma estante cheia de livros. E, na verdade, se a gente for entender que hoje uma das maiores empresas do mundo, a Amazon, não tem loja física, a gente tem que repensar também. Não existe uma questão definitiva. O que existe são reflexões e o convite a nós
a fazer com que pensemos sempre. Porque se meu escritório demanda atendimento a pessoas idosas que gostam do contato com a advocacia, não faz sentido você ter um escritório eminentemente virtual. Então, é muito importante que a gente entenda quem nós somos, e a partir de quem nós somos, é esse aspecto existencial. E onde nós estamos, né? Onde nós estamos. E aí, eu vou sim, pode ser, atender? então, que o escritório se defina melhor hoje como elementos organizados de prestação de serviço jurídico. Porque, a partir disso, eu coloco a cultura do escritório, eu coloco os fluxos de trabalho interno. Então, na verdade, pensando dessa forma, eu consigo até entender minha vida mais compartimentalizada. Agora eu sou o Thiago financeiro, agora eu sou o Thiago de rotinas e procedimentos, agora eu sou o Thiago da controladoria, agora eu sou o Thiago que vai fazer a contratação de estagiários e estagiários. Então, existem todos esses elementos que a gente tem que trazer para a nossa conversa. E o Eu Escritório consegue aplicar isso já desde, né, desde o início? Por exemplo, né, o advogado que trabalha sozinho, né, ele consegue compartimentar isso e fazer todas essas etapas, ainda que seja ele o único prestador de serviço naquele lugar? Excelente. A gente brinca que, às vezes, a gente manda para o cliente financeiro, @ o nome do escritório, mas é a mesma pessoa que também controla os prazos, que pede subsídio para as defesas e tudo mais. Mas eu acho que é um exercício, né? É isso, assim, como a gente estava falando. Acho que, salvo engano, a primeira faculdade de Direito no Brasil, de 1827, Pernambuco e São Paulo, que é Olinda, depois virou a Universidade de Pernambuco, tinha um formato, né, de educação jurídica que era moderno, porque deixa o Brasil de ser atendido pela Faculdade de Coimbra, né, faculdades europeias, e a gente começa a construir nosso ensino jurídico. Só que ele parece muito... O de 2020 é muito parecido com o de 1830. Então, está na hora da gente repensar os modelos, as cadeiras, as formas. Porque é nesse lugar que a gente vai pensar que compartimentalizar o seu escritório é possível. Até porque a advocacia sem organização, que sobreviveu, vou dizer, até a década de 1990, pode ser que não consiga se desenvolver tão bem hoje. E um aspecto disso, né, dessa estrutura toda de gestão, acredito que impacte na questão financeira, porque todo advogado quer ter um retorno financeiro da sua profissão, né, sob pena de estar diretamente frustrado, insatisfeito. E todos nós estudamos, nos desenvolvemos e aprimoramos nossas habilidades para sim, ter um retorno financeiro sobre nossa atuação. A gestão reflete sobre esse aspecto, Thiago? Excelente, Natália. Estou aqui de aprendiz de vocês duas, porque vocês já estão super aprofundadas no tema. Reflete porque quando a gente tenta entender qual é o nível de demanda, qual é a quantidade de demanda que a gente tem no escritório, ajuda até a gente a formatar os nossos honorários de uma forma mais efetiva. Porque a advocacia tem que tomar muito cuidado para não pagar para trabalhar. Você imagina, pessoal, os colegas quem é do direito ou quem não é, deve saber que a gente cobra de algumas formas, no prolabore ou no êxito. Estou falando agora no âmbito judicial. Se a gente, colegas que às vezes só cobram no êxito, isso é muito natural na justiça do trabalho, mas colegas que só cobram no êxito podem ter um processo que dure 5 anos e que eles vão receber 5 mil, aquele escritório vai receber 5 mil no final do processo. Você tem que ter a organização metrificada para você saber se você pagou para trabalhar ou não. Então, quanto mais a gente criar métricas, índices, e a partir disso buscar mecanismos para a gente diminuir o tempo de entrega do trabalho, isso tem a ver com gestão e os mecanismos para a gente desenvolver a gestão, melhor a gente pode ter uma carreira, um desenvolvimento financeiro, econômico do escritório. E esses programas todos trazem essas ferramentas, né? De controle financeiro, de emissão de boleto, contato com o cliente, eles permitem interligar esses mecanismos, não é isso? A gente está pensando também muito, assim, é isso. Eu acho que o primeiro passo é a autoconscientização do que a gente tem que fazer. Um sistema de gerenciamento que tenha todas essas ferramentas, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, ele pode ser muito útil, mas se eu não alimentar um sistema, ele não vai entregar nada para a gente. Então, é muito importante que a gente tenha a culturalização que vai passar pela graduação, mas também passa pelo acúmulo de experiência que um colega tem junto com o outro e circula a informação. O que a Natália aprendeu, eu não preciso errar. Então, se a gente circular a informação, a gente tem melhor desenvolvimento nisso. A gente tem que ser mais altruísta nesse sentido. Imagina o seguinte, automação
tem a ver com tecnologia. Para nós que temos estruturas menores, mais enxutas, quando a gente deixar de botar a mão em mais demandas e não conseguirmos nos dedicar a uma atividade mais natural da advocacia, rentavelmente e intelectualmente, a gente vai ganhar tempo. Então, você imagina, existe um software, pessoal, na maior parte dos sistemas de gerenciamento, eles têm softwares próprios, têm abas próprias de controle econômico, controle financeiro. Eu vou trazer um controle um software que está fora, que é o Conta Azul. Ele é um software que ele possibilita... Olha as questões de automação interessantes nesse software. Se você alinhar com o banco, você, ao emitir o boleto, quando o boleto é pago, ele automaticamente dá um crédito lá. Então, imagina o Thiago de Mello Advocacia, é o cliente da Lívia. Excelente o Conta Azul. Olha que legal, né? Porque ele automaticamente vai formatando, e aí dentro de um trabalho de automação, você só vai fazer, em tese, um ato, que é emitir o boleto para aquele cliente, junto com a nota fiscal. Com o pagamento, ele automaticamente já vai dar quitação e vai dizer lá, receita ok. E aí, olha que interessante também a automação. O cliente, às vezes, esquece de pagar. Esses sistemas dão aquele lembrete. Oi, tudo bem? Só para te lembrar que você tem aquele boleto que está vencendo. E ainda é mais confortável, né? Porque tira também do advogado aquela necessidade de ele ir lá, entrar em contato com o cliente. O próprio sistema faz isso automaticamente. Olha que delícia. Mas eu fico pensando assim, claro que todas essas ferramentas que a gente está tocando aqui são fundamentais, mas assim, será que elas são as únicas? Ou aquela pessoa que consegue se organizar ainda com a velha planilha do Excel, ou se utilizar de ferramentas gratuitas como o Trello, se ela também se ela tiver as ferramentas de gestão, digamos assim, as ferramentas intelectuais de gestão, será que também seria possível? Funciona? Funcionaria organizar um escritório? Talvez numa perspectiva dos escritórios pequenos e médios, né? Talvez quanto mais crescer, fique mais difícil essa organização de forma, digamos, mais tradicional. Mas o escritório pequeno conseguiria? Qual a sua opinião? Que a sua reflexão é muito vanguardista, porque ela rompe alguns obstáculos, porque é isso que a gente estava conversando. Nem toda inovação é tecnológica. Então, se a gente tiver, você usou uma expressão bacana, qual foi? Inteligência... De gestão. Nossa, a gente pode escrever um artigo sobre isso, nós três. Eu também adorei essa. Eu amei essa. Porque é inerente, eu não preciso delegar a ferramenta. Se eu não tiver condições de tê-la, por qualquer motivo, eu posso usar do meu autoconhecimento, e passa isso. Posso ter essas ferramentas, também adorei. Então, se a gente, é muito rico o que você refletiu aqui, e olha como é que é bacana tá com vocês, assim, vocês são muito brilhantes, e quando a gente faz esses aprofundamentos no tema, a gente começa a buscar soluções. Por isso, como a Natália disse no início, não dá pra gente dizer que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe, e a gente não pode também ser atingido por esse tipo de paralisação, porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente está paralisado. Quando a gente tem essa reflexão, e aí a gente começa a pensar em pilares, eu tenho que pensar em fluxos de trabalho interno, que aí vai passar por alocação de prazo, controladoria jurídica, Perfeito. Financeiro, prospecção, relacionamento com cliente e equipe. Um pilar básico, se eu tenho isso distinguido na minha cabeça, eu consigo desenvolver através do Word, do Excel, seja do que for. O que é importante, a gente aqui não está de forma alguma censurando os colegas que usam agenda física, ou na verdade, Exatamente. Isso é o primórdio, na verdade, é o principal método sólido de consolidação de gestão. O que a gente precisa ter é entendimento que a gente hoje precisa ser multifacetado, como a Natália trouxe. A gente precisa ter várias soft skills, várias habilidades. O importante, né, também, Thiago, até te interrompendo, é que a gente... Porque, às vezes, o advogado deixa de fazer determinada organização ou começar a estabelecer determinado procedimento porque não tem como pagar determinado aplicativo, determinado programa. O que importa é ele começar o sistema dele para aprimorar o próprio escritório, o próprio atuar, não importa em que momento da advocacia ele esteja, né? Inclusive, migrar de um sistema não deve ser simples, né? Gera uma insegurança de perder informações, dados de clientes, mas a execução é muito importante e impactante, porque há momentos que a gente fica muito na idealização, no planejamento, nos sonhos, e a execução é que muda o jogo.
começar os próximos passos, a jornada ela vai aparecendo, o caminho vai abrilhantando, vai ficando mais claro e a gente pode aprimorar ou implementar. E você falou um pilar que eu achei sensacional, da gestão de pessoas. Como o advogado pode gerir sua equipe e como, assim, o que você diria para quem está ouvindo a gente sobre gestão de pessoas? Quem nunca lidou com pessoas, trabalha em equipes, liderança. Fala um pouquinho para a gente desses conceitos. A gente aprende esses conceitos errando e acertando no decorrer da nossa carreira. Eu entendo que a gente se inspira muito no que foram os nossos chefes no decorrer da história, os nossos líderes com quem nós vivenciamos, mas é muito importante que a gente tenha uma sensibilidade para a gente perceber a mudança geracional, porque a gente começa a trabalhar com novas gerações. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade para tentar desenvolver um melhor relacionamento com a equipe ou com o cliente. Eu tenho que entender qual é o perfil do meu cliente que tem 60 anos e qual é o perfil do meu cliente que tem 25 anos. E aí eu quero trazer e ligar o relacionamento com o cliente também com o relacionamento de gerenciamento de equipe, porque recentemente não, mas tem um tempo que eu vi o Bernardinho dizendo que determinadas técnicas que ele utilizava com as equipes anteriormente, que ele liderou e que foram campeãs, já não se aplicavam mais. Então, assim, a gente vem de uma época, eu, né, que sou bem mais velho do que vocês. Muito obrigada pela parte que me toca. E aí a gente vem de uma época que o direito era muito duro, que a gente vivenciou, a gente tinha, na faculdade, as pessoas, os estagiários comentavam, aquele escritório lá é duro, aquele escritório lá tem um tratamento mais rude. A gente cresceu com isso. Existe ainda essa forma de se relacionar, o que é muito ruim, mas eu acho que hoje é menos, né? Principalmente em estruturas maiores a gente percebe um pouco mais isso. Mas é muito importante que a gente recrie e entenda que os nossos passos, os nossos erros, percebendo também os nossos acertos, observando os acertos dos colegas. Mas acho que essa sensibilidade de perceber qual é a geração que você está lidando, observando sempre também a blindagem da sua cultura, do seu escritório, para você entregar um relacionamento melhor. Ser fiel à sua essência, né? À sua construção. Ser fiel à essência e entregar, a partir disso, a mobilidade que a gente precisa e a sensibilidade com o relacionamento com a equipe. Porque aspecto econômico importa na motivação da equipe. Eu acho que esse é um elemento fundamental. É uma das dores mais graves do advogado, é justamente o seu sucesso financeiro, né? É uma das grandes coisas que estão atreladas aí à sensação de sucesso. Então, claro que eu acho que impacta diretamente. Impacta. Então, assim, como é que deixa uma equipe motivada? Você tem que refletir hipóteses e como, não só para pensar nos pisos, né, salariais da advocacia ou dos estagiários, mas você tem que pensar em como remunerar melhor a sua equipe. É isso que vai deixar o pessoal mais motivado. Só isso, evidentemente que não. Um ambiente mais saudável, um ambiente onde você tem o respeito profissional, e isso a gente tem que tentar buscar alicerces para isso. Menos organização, mais pressão, mais estresse, uma equipe mais também tensionada e ansiosa, o que não vai entregar um serviço bacana. E está sempre também incentivando o mérito, né? Aquela coisa meritória, né? Escolher, na verdade, para melhorar ou não alguém da sua equipe, né? Aumentar o salário ou uma bonificação, alguma coisa assim, de acordo com o seu desempenho. Porque isso também traz um gás gigantesco, né, para quem é membro de uma equipe, de que, peraí, eu vou me empenhar, vou fazer isso, etc. e tal, porque o resultado também virá nesse aspecto. E é muito importante, eu concordo com você e penso que seja muito importante que as bases de negociação estejam muito bem definidas. Transparentes, porque se vocês são donos de um escritório e vão investir em mim, é importante que eu entenda que esse investimento econômico e de tempo tem que ter um retorno também para minha estrutura. Então, é muito importante o que você está destacando. Tiago, e eu conversei isso com a Lívia enquanto a gente estruturava, sobre empreendedorismo. E quando você fala que o sócio, o dono do escritório, investe num associado, ele está investindo porque ele quer o retorno, obviamente, daquela mão de obra, daquele profissional. A gente pode falar hoje que o empreendedorismo e a atuação da advocacia começaram a andar juntas? Temos um novo olhar aí?
para a advocacia, porque a gente fala, né, até pelo Estatuto da OAB, não é mercantil, não é negocial, mas a gente hoje usa expressões de gestão, empreendedorismo, inovação, que traz uma conotação enorme de um negócio, quase que de uma empresa, tecnicamente falando, o conceito de empresa, né? Uma atividade organizada. E aí, qual o seu olhar sobre essa questão do empreender juridicamente? Eu tinha um pouquinho de preconceito quanto à palavra empreender, porque, na minha percepção, em dado momento, ela teria sido um pouco vulgarizada. Porque, num determinado momento do nosso mercado jurídico e educacional, pessoas estavam ensinando a fazer determinadas coisas sem nunca tê-las feito. Isso era alarmante. Mas a gente não pode, na verdade, censurar uma expressão que ela tem um poder absurdo. E empreender significa, muitas das vezes, aplicar e irradiar diversas estudos, diversas metodologias, diversas pretensões, diversos desejos e sonhos organizados para a gente chegar a um determinado objetivo. Então, a gente tem que entender, sim, que a advocacia, que empreendedorismo passa a ter a ver com a advocacia sem esbarrar na mercantilização da profissão. Muitos de nós, quando refletimos sobre o assunto, falamos que o escritório de advocacia tem que ser pensado de uma forma empresarial. Para a gente não precisar se debruçar sobre isso, e aí esbarrar em conceitos mais sólidos trazidos pelo nosso próprio estatuto, que tem por objetivo proteger a nossa profissão. E a nossa função social, né? E aí também se deságua na questão da função social. Exatamente. É muito importante que a gente entenda que existe organização para além de estruturas organizadas com objetivos de lucro. Então, se você for pensar na ONU, ela é super organizada, com elementos de organização aplicados, e não necessariamente ela objetiva lucro. Então, a gente não pode deixar de ter uma organização, ou de tentar alinhar as percepções modernas do empreendedorismo com desenvolver a advocacia. Pode ser que não consigamos mais, e aí é uma reflexão do que eu tenho percebido, fazer a advocacia daquela forma mais romântica de abrir uma sala quando sai da faculdade e esperar que o cliente bata a sua porta. E aí me faz pensar numa outra reflexão. No cenário pós-pandemia, a gente teve um boom, né, de escritórios online, de home office. Muitas empresas hoje não voltaram completamente, né, os seus jurídicos, né, para dentro dos escritórios formais. Mas de que maneira a gente pode dizer que essas ferramentas de gestão foram também impactadas por esse novo cenário? Há novidades para quem está num cenário estritamente online? Perfeito. Existe novidade e é muito importante que a gente não deixe de ter as reflexões e a inteligência de gestão. By Lívia. Inteligência de gestão. Nossa, vai virar um meme. Eu vou fazer uma camisa. Eu gosto muito de falar, até trazendo essa questão da camisa, na nossa escola, sobre quando a gente reflete, que como fala o Gato da Alice, na obra do Gato da Alice, ele fala para Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É muito importante que eu saiba quem eu sou, para onde eu estou e para onde eu estou indo. Isso eu vou te dizer, Lívia, por que vai refletir no nosso desenvolvimento da advocacia num ambiente físico ou virtual? Porque eu tenho que entender qual é a essência da minha atividade negocial. Se eu faço previdenciário, pode ser que a gente não sobreviva num ambiente virtual. A gente teve uma antecipação de certas tecnologias, ou pelo menos a difusão delas, no momento da pandemia, que trouxe maiores alicerces para a gente, que é a utilização do Zoom, do Teams, né, de diversas ferramentas de reunião. O PJE, né? O PJE. Então, um exemplo, no nosso história anterior, a gente tinha virtualizado os processos físicos já em 2017. Em tese, 5 anos depois da virtualização, como exemplo da Justiça do Trabalho, que foi em 2012, salvo engano. Mas isso me permitiu hoje, né, alguns escritórios que hoje estão no ambiente virtual, a você trabalhar de forma virtual. A inteligência de gestão, como a Lívia trouxe, ela nos libera para a gente tentar refletir e ficar atento sobre qual é o melhor modelo para a gente. Redução de custo é sempre algo vanguardista para as estruturas menores.
porque a gente consegue fazer uma receita melhor e a gente tem sempre que ter uma receita, um alinhamento, uma saúde econômica muito pujante. Então, se eu entendo, dá para ser virtual? Sim. Vai ser sempre virtual? Você vai ter que entender. Perfeito. Eu acho que a gente tem que tentar trazer essa reflexão. Depende da atividade específica daquele advogado, daquele escritório de advocacia. Entendo dessa forma. E o que eu quero trazer até sobre isso. Eu não vim de uma aristocracia jurídica, eu não tenho sobrenome jurídico. Por que eu estou trazendo isso? O distanciamento provocado pela pandemia, se a gente entender que a gente vai desenvolver a advocacia somente à distância, a gente vai ter um impacto muito grande nos relacionamentos que podem nos propiciar novos negócios e novos aprendizados. Hoje, eu recentemente vi e aí não sei também a base de estudo, mas saiu no Globo, salvo engano de hoje, dizendo que o nosso cérebro é menos ativado nas reuniões virtuais. Isso pode ser algo que a gente reflita no decorrer da nossa advocacia. Mas o que eu quero trazer é o afastamento trazido e também... Porque, na verdade, eu vejo uma qualidade de vida também trazida com os escritórios híbridos, no mínimo. Também trabalhar de casa é muito bom, é muito legal. Ou ter a possibilidade de... Ou ter a possibilidade de... E você entender quando você vai fazer os seus movimentos talvez o híbrido seja o melhor. Pode ser que seja. Pode ser. Para mim, funcionaria melhor. Mas eu só quero que a gente não se perca de estarmos juntos. Não percamos a essência, né? A essência humana. Justamente, porque o afeto nos alimenta. Preciso de uma camisa dessa, o afeto nos alimenta, se virar um corte. Mas ele, além de nos alimentar e nos dar uma saúde mental mais equilibrada, ele também permite que a gente faça relação jurídica negocial, que a gente consiga estabelecer bases de trabalho e de negócio, né? Enfim. Tiago, eu acho que hoje o nosso papo foi incrível. De fato, acho que poderíamos ficar ainda aqui por muito tempo. Você trouxe muito conteúdo, muita informação. Para a gente finalizar, você tem algum livro ou autores, livros para indicar para os nossos ouvintes, para que a gente possa explorar e aprofundar nesse assunto, né? É tão importante abrir esse leque. Eu tinha conversado com a Natália sobre isso, que era muito bacana a gente refletir. Primeiro, é muito importante que a gente não leia só sobre direito, porque gestão não está só nos compêndios de gestão. Mas falando sobre o livro da professora Lara Selling, que é uma das precursoras da gestão aplicada aos escritórios de advocacia no Brasil, junto com o professor Rodrigo Bertozzi, tem um livro dela, que é Gestão Advocacia. É um dos primeiros, é a Bíblia da professora Lara, fala muito sobre gestão. Eu estou lendo o livro do Salvando o Fogo, eu acho, do Itamar Vieira. E por que é bacana a gente ter essa referência? Se a gente está citando aqui a obra de Alice do País das Maravilhas, a gente tem que ter reflexões para além do ambiente do direito para a gente fazer essas rupturas. Repertório, né? Repertório. Nossa, Natália, excelente. E aí, assim... Repertório muda o nosso olhar. E aí eu quero trazer de livro a música. Uma música pode te sensibilizar a ponto de mudar a sua vida. Então, escute Emicida, escute Gal Costa, escute Caetano Veloso. Nós somos seres integrais, né? Integrais. Tem tudo isso, né? Nós não somos só advogados, só mães, só filho, só amigo. Nós somos culturalmente inseridos num ambiente em que a gente tem que fazer essa interligação. O recorte ajuda a gente a se aprofundar nos temas, mas é muito importante. Eu acho que do livro da Lara é isso. Eu tenho lido o livro da professora Paula Forgione também, que é A Evolução do Direito Comercial Brasileiro. Então, assim, para a gente entender que a gente tem que se alimentar de várias possibilidades. Aí eu queria conversar e construir isso com vocês. E olha, foi um episódio incrível. Espero que vocês tenham curtido, porque para nós aqui foi imensamente prazeroso. Hoje a gente quer propor uma reflexão, vou fazer uma leitura de um grande autor, de um grande nome da inovação, da gestão, do empreendedorismo, um exemplo de trabalho, de dedicação e de sucesso. Steve Jobs. Ele diz: a única maneira de fazer algo excelente é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando, não se acomode. Perfeito. Não podia encerrar melhor, né? Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, esteve até aqui com a gente, faz um print
dessa imagem. Publique no seu Instagram com essa hashtag Gestão de Escritórios, que está marcada aqui, para quem está nos vendo, está marcada aqui na nossa imagem. E marque os nossos perfis. Até o final de novembro, nós vamos sortear entre os nossos ouvintes uma caneca do nosso podcast, que é uma que nós estamos usando agora. E a gente também vai adorar dialogar com você nas redes sociais. Tiago, foi um prazer. Muito obrigado pela confiança, por ouvir o nosso projeto, acolher o nosso projeto. Foi um papo delicioso e reencontrá-lo foi um imenso prazer. Quero parabenizá-las e querer aprender mais com vocês. Convido vocês a construírem conosco no IBPEA e na Comissão de Pequenos Escritórios da Ordem novas possibilidades da gente buscar soluções para a advocacia. Vai ser um parabéns prazer. pelo projeto. Vai ser um prazer gigantesco para nós. Se a gente também puder dialogar tanto com o IBPEA quanto com a OAB, enfim. A ideia da gente é trazer, contribuir, né, minha amiga? Contribuir, Propósito. Valorizar a advocacia e, em última instância, valorizar a nossa sociedade, que é tão carente de profissionais de porte, que sejam capazes de trazer justiça para a sociedade. É isso. Muito feliz de ter você aqui mesmo. Obrigado, pessoal. Foi lindo. Tá bom. Com palmas no final e tudo.